Todos nós já estivemos lá, passamos por cima de um emprego, não fomos convidados para uma festa, ou até mesmo terminamos com alguém por quem nos importamos profundamente. A dor da rejeição é uma experiência humana universal, e sejamos honestos, nunca parece boa. Mas e se eu dissesse que a rejeição não é apenas um aspecto inevitável da vida, mas também uma bênção oculta esperando ser descoberta? Essa ideia pode parecer contraintuitiva ou até mesmo absurda, mas através da lente do estoicismo, exploraremos como a rejeição pode ser uma experiência transformadora que o guia para uma vida de resiliência, sabedoria e paz interior. Agora, o estoicismo não se trata de eliminar emoções ou se tornar indiferente ao mundo ao nosso redor, mas sim de assumir o controle de nossas reações e entender os princípios subjacentes que governam nossas vidas. Ele nos oferece um quadro único para reavaliar situações que parecem negativas e encontrar as oportunidades latentes dentro delas. Portanto, se você já enfrentou a rejeição ou teme a perspectiva dela, fique conosco enquanto desvendamos as profundas lições que a rejeição tem a oferecer a partir de uma perspectiva estoica. Esta jornada mudará a maneira como você vê a rejeição e, possivelmente, como você interage com o mundo. Este vídeo não é apenas sobre lidar com a situação, mas sobre transformar um aparente contratempo em uma oportunidade para algo muito maior. Portanto, continue conosco enquanto exploramos as bênçãos ocultas da rejeição através da sabedoria do estoicismo. O quadro estoico. Compreender a rejeição através do estoicismo. Quando confrontados com a rejeição, nosso instinto inicial muitas vezes é o de turbilhão emocional. Sentimos-nos magoados, humilhados ou até mesmo sem valor. Essas emoções, embora naturais, muitas vezes são resultado de nossa molduração da situação, uma molduração condicionada pelas expectativas sociais e pelo ego. O estoicismo nos ensina que o sofrimento emocional que sentimos com a rejeição não está enraizado no evento em si, mas sim em nosso julgamento sobre esse evento. Ao mudar nossa perspectiva, transitamos de vítimas das circunstâncias para capitães de nosso próprio navio emocional. Os estoicos advogariam por uma abordagem mais racional e medida, fazendo perguntas como: o que posso aprender com isso? Ou como essa experiência pode contribuir para o meu crescimento pessoal? Isso não nega os sentimentos reais de decepção ou tristeza que alguém pode sentir, mas se trata de reduzir o sofrimento adicional que colocamos sobre nós mesmos através de nossas interpretações. Os filósofos estoicos, incluindo grandes como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, consistentemente afirmaram que nossos julgamentos podem ser nossa maior fonte de miséria ou nossa maior ferramenta para a resiliência. Eles ensinaram que a vida em si é indiferente. São nossos julgamentos que dão significado às situações. Nesse contexto, a rejeição se torna não um evento catastrófico, mas um ponto de interrogação, um convite para refletir e reavaliar. Para compreender o quadro estoico, é se libertar do condicionamento social que frequentemente dita nossas respostas emocionais. Isso nos concede a liberdade de dissecar a situação, procurar variáveis ocultas e navegar nos próximos passos com coragem e racionalidade. Isso é mais do que apenas mostrar uma cara valente. É sobre transformação interna e crescimento, tornando-nos indivíduos mais resilientes que estão mais bem equipados para lidar com os altos e baixos inevitáveis da vida. A dicotomia do controle. O que podemos e não podemos controlar na rejeição. A dicotomia do controle é uma das ideias fundamentais do estoicismo e encontra relevância profunda quando navegamos pelas águas da rejeição. Este princípio nos diz que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Entender isso pode nos libertar do fardo emocional desnecessário que frequentemente acompanha a rejeição. Seja um emprego que não conseguimos, um relacionamento que não funcionou ou uma oportunidade que escapou por entre nossos dedos, tendemos a agonizar sobre esses eventos, esquecendo que muitas das variáveis envolvidas nunca estiveram ao nosso alcance desde o início. Quando enfrentamos a rejeição, a mentalidade estoica nos levaria a perguntar: quais partes desta situação estão sob meu controle? Em geral, suas ações, esforços e atitudes são controláveis. Você pode controlar o quanto você se prepara para uma entrevista de emprego, o quanto você se comunica em um relacionamento ou o quanto você aproveita uma oportunidade. No entanto, você não pode controlar a decisão do empregador de contratar outra pessoa, os sentimentos de outra pessoa ou as circunstâncias externas que afetam o resultado de seus esforços. O poder de reconhecer essa dicotomia
é que ele muda o foco de um resultado desanimador para uma reflexão construtiva e ação futura. O estoicismo o capacita a dizer: fiz o meu melhor e isso é tudo que posso fazer. Esta perspectiva o liberta do ciclo improdutivo de autoacusação e arrependimento, direcionando sua energia para áreas nas quais você pode fazer uma diferença tangível. Isso permite que você deixe o passado inalterável para trás e concentre-se em oportunidades futuras, fortalecido pelas lições aprendidas com suas experiências. Ao praticar a dicotomia do controle, você pode treinar-se a responder à rejeição com compostura e resiliência. Isso o incentaja a assumir a responsabilidade pessoal pelo que você pode influenciar, ao mesmo tempo que aceita que outros aspectos estão fora de seu alcance. Essa habilidade, como qualquer outra, requer prática regular, mas promete uma vida inteira de resiliência emocional e sabedoria. Assim, quando você enfrentar a rejeição, seja ela grande ou pequena, lembre-se do poder que você tem ao escolher sua resposta. Reconheça o que está em seu controle, haja sobre isso e deixe o restante de lado. Isso não apenas o ajudará a lidar com a situação atual, mas também enriquecerá seu caráter para desafios futuros. O papel do ego. Como a autoimportância amplifica a dor da rejeição. Frequentemente, a intensidade do tumulto emocional que experimentamos durante a rejeição é diretamente proporcional ao tamanho de nosso ego. Um senso exagerado de autoimportância pode fazer com que qualquer forma de rejeição pareça um golpe devastador, uma rachadura em uma armadura perfeita. O estoicismo, sendo uma filosofia enraizada na autoconsciência racional e na humildade, nos ensina a manter nosso ego sob controle, alterando assim a forma como processamos a rejeição. Nosso ego tem a tendência de amplificar nosso papel em cada interação, nos convencendo de que qualquer rejeição é um reflexo grave de nosso valor. Começamos a vincular nossa identidade a validações externas, vendo a aceitação dos outros como uma afirmação e a rejeição como uma diminuição. No entanto, aqui está a armadilha. Quanto mais importante você se torna em sua mente, mais difícil será a queda quando enfrentar a rejeição. O estoicismo nos insta a dar um passo para trás e avaliar essas situações com uma mente racional. Ele nos estimula a questionar por que permitimos que um evento externo defina nosso valor interno. Será que uma rejeição de emprego é um sinal de que você não é qualificado para nenhum trabalho? Ou poderia ser simplesmente uma incompatibilidade entre as necessidades do empregador e suas habilidades? O término de um relacionamento é um testemunho de sua falta de mérito? Ou poderia ser uma consequência complexa de caminhos de vida ou valores divergentes? Reduzir a participação do ego nesse processo ajuda a diminuir a carga emocional da rejeição. O estoicismo nos ensina a ver cada rejeição não como um ataque à nossa autoestima, mas como um ponto de dados no grande esquema da vida. Cada rejeição carrega uma lição, uma oportunidade de crescimento e uma direção para um caminho mais adequado para você. Uma vez que você minimize o envolvimento do ego, pode olhar para a rejeição com uma visão mais clara, tratando-a como um degrau para o autodesenvolvimento, em vez de um obstáculo. Quando o ego é deixado de fora da equação, a rejeição se torna muito mais fácil de lidar. Ela deixa de servir como um julgamento amplo de seu valor, mas sim como um resultado específico influenciado por inúmeras variáveis, muitas das quais estão fora de seu controle. Com um ego moderado, você pode navegar pelas complexidades da rejeição, extrair lições valiosas e seguir em frente com uma perspectiva construtiva e positiva. Em resumo, o estoicismo nos ensina que, ao entender e controlar nosso ego, podemos diminuir o impacto emocional da rejeição e transformá-la em uma oportunidade de crescimento pessoal. Isso nos encoraja a ser modestos em nossa autoavaliação e generosos em nossa aprendizagem com cada experiência. A rejeição como oportunidade, lições em resiliência e crescimento. O instinto natural do ser humano é evitar a dor e o desconforto, mas o estoicismo, sempre sábio e não convencional, defende o contrário. Ele nos ensina a ver os obstáculos, como a rejeição, como um solo fértil para o crescimento e o autoaperfeiçoamento. Portanto, quando a vida lhe entrega o amargo fruto da rejeição, o estoicismo o ensina a vê-lo como um ingrediente para uma experiência transformadora. Um dos aspectos mais poderosos do estoicismo é seu apelo para a reformulação de nossa perspectiva sobre os desafios da vida. Ao ver a rejeição não como um contratempo, mas como uma oportunidade de desenvolvimento, começamos a enxergar as bênçãos ocultas escondidas nessas experiências desconfortáveis. O estoicismo nos encoraja a ser gratos pela rejeição,
pois ela oferece a chance de construir resiliência, ampliar nosso entendimento e nos preparar para desafios futuros. Imagine que você tenha sido preterido para uma promoção ou enfrentou a rejeição em um relacionamento. Em vez de se entregar à autopiedade ou culpar os outros, a abordagem estoica seria perguntar: o que posso aprender com essa experiência? Talvez a rejeição de emprego aponte para áreas em que você pode aprimorar suas habilidades, ou talvez o fim do relacionamento sinalize uma oportunidade para crescer emocionalmente e pessoalmente. Em ambos os casos, a rejeição serve como um espelho refletindo áreas em que você pode aprimorar suas capacidades e desenvolver a resiliência, um pilar do estoicismo. Neste contexto, a rejeição não é um obstáculo, mas uma interrogação, um convite para refletir e reavaliar. Resumindo, o estoicismo nos ensina a ver a rejeição não como um fim, mas como um começo, um ponto de partida para o crescimento pessoal, para a reavaliação e para retornar mais forte. O estoicismo lembra que a vida é essencialmente uma série de testes que nos moldam no que estamos destinados a ser, e a rejeição é apenas um desses testes. Ela não é um veredito sobre nosso valor, mas uma oportunidade para crescer, reavaliar, voltar mais forte e priorizar o que realmente importa. É crucial reconhecer que a rejeição é uma parte da vida, tão constante quanto as estações que mudam ou o pôr do sol. Quando entendemos isso, podemos seguir em frente com uma sensação de preparação, em vez de um coração cheio de apreensão. O estoicismo nos dota das ferramentas emocionais e intelectuais, não apenas para enfrentar a rejeição, mas para prosperar através dela. Aprender a concentrar-se no que podemos controlar, dissolver nosso ego e construir resiliência faz com que a experiência não seja um obstáculo, mas um portal que nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros, que é mais rica, mais nuançada e infinitamente valiosa. Assim, em vez de temer a rejeição, abrace-a como mais uma sessão de treinamento para sua alma, tornando você mais forte, mais sábio e mais afinado com a vida que está destinado a viver. A rejeição é um degrau em direção a um eu mais sábio. Ao longo desta jornada, exploramos a complexa experiência da rejeição através da lente da filosofia estoica. Vimos como a rejeição, em vez de ser um fim debilitante, pode ser um ponto de verificação vital no caminho para o nosso eu superior. Os estoicos nos lembram que a vida é essencialmente uma série de testes que nos moldam no que estamos destinados a ser. E a rejeição é apenas um desses testes. Ela não é um veredito sobre nosso valor, mas uma oportunidade para crescer, reavaliar, voltar mais forte e priorizar o que realmente importa. É fundamental reconhecer que a rejeição é uma parte inevitável da vida, tão constante quanto as estações que mudam ou o pôr do sol. Quando entendemos isso, podemos avançar com uma sensação de preparação, em vez de um coração cheio de apreensão. O estoicismo nos fornece as ferramentas emocionais e intelectuais, não apenas para enfrentar a rejeição, mas para prosperar através dela. Aprender a focar no que podemos controlar, dissolver nosso ego e construir resiliência torna a experiência não um obstáculo, mas uma porta que nos conduz a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros, que é mais rica, mais nuançada e infinitamente valiosa. Portanto, em vez de temer a rejeição, abrace-a como outra sessão de treinamento para sua alma, tornando você mais forte, mais sábio e mais afinado com a vida que está destinado a viver. A rejeição é um degrau em direção a um eu mais sábio. Você pode aplicar essas lições em sua vida, praticando o estoicismo em situações de rejeição. Lembre-se de que a rejeição é uma oportunidade de crescimento pessoal e autoaperfeiçoamento, não um julgamento de seu valor. Mantenha o ego sob controle, reconhecendo que a rejeição não define quem você é. Em vez disso, veja-a como um passo no caminho para se tornar a melhor versão de si mesmo. A filosofia estoica oferece uma visão transformadora da rejeição, e ao adotar essa perspectiva, você pode encontrar força, sabedoria e paz interior nas situações de rejeição que enfrentar. Lembre-se de que a rejeição não é o fim, mas um novo começo em sua jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Enfrente-a com resiliência e coragem, pois ao fazê-lo, você se tornará uma pessoa mais forte e sábia. Essas lições são práticas que podem ser incorporadas em sua vida diária, proporcionando uma base sólida para enfrentar a rejeição com serenidade e resiliência. Aqui estão alguns exercícios e técnicas específicos do estoicismo que você pode aplicar para lidar com a rejeição. Visualização negativa.
Antes de entrar em qualquer situação onde a rejeição seja uma possibilidade, visualize o pior cenário. Isso não é para se tornar pessimista, mas para preparar sua mente para qualquer resultado. Tendo enfrentado mentalmente o pior, a realidade muitas vezes parece mais gerenciável. Essa prática pode tornar a rejeição menos paralisante se ocorrer. Diário. O hábito de escrever em um diário é uma prática defendida por vários filósofos estoicos, principalmente Marco Aurélio em suas Meditações. Ao escrever seus pensamentos e sentimentos sobre uma rejeição, você cria um espaço seguro para refletir e ganhar perspectiva. Isso pode transformar uma experiência subjetiva em uma lição objetiva. Ao revisar seus pensamentos, você pode identificar crenças irracionais ou distorções cognitivas que intensificam a dor emocional da rejeição. Mindfulness. A prática da atenção plena pode ajudar a reduzir o sofrimento emocional da rejeição. Ao ficar totalmente presente, você percebe que a maior parte do sofrimento está ligada em seus pensamentos sobre a rejeição, em vez do evento em si. A atenção plena o ajuda a ver que os pensamentos e sentimentos são transitórios e não definem sua identidade. Comunidade estoica. O estoicismo valoriza a comunidade e a troca de sabedoria. Falar com amigos que o incentivam e lembram de seu valor e de seus valores pode fornecer insights valiosos e apoio emocional. Às vezes, a perspectiva racional de uma terceira pessoa pode fornecer informações preciosas sobre a situação. Esses exercícios e técnicas ajudam a não apenas diminuir o impacto emocional da rejeição, mas também a cultivar sabedoria e resiliência. Eles o equipam para enfrentar desafios futuros de maneira mais eficaz, de modo que, em vez de temer a rejeição, você possa abraçá-la como parte integrante de seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Lembre-se de que o estoicismo é uma filosofia de vida que requer prática regular. Com o tempo, esses princípios e técnicas se tornarão uma parte natural de sua abordagem à rejeição e à vida em geral. A rejeição deixará de ser um obstáculo e se tornará uma oportunidade para crescimento e fortalecimento. Aceite-a com gratidão, pois cada rejeição é um degrau no caminho em direção ao seu eu mais sábio e resiliente. Nesta jornada, você adquiriu ferramentas valiosas para enfrentar a rejeição e os desafios da vida com resiliência e sabedoria. Se deseja continuar aprimorando sua compreensão e prática do estoicismo, convido-o a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Juntos, exploraremos mais insights do estoicismo e outras filosofias de vida que podem enriquecer sua jornada pessoal. Lembre-se de que a vida é uma constante oportunidade de aprendizado e crescimento. Portanto, se inscreva, ative as notificações e nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá, continue sua busca pelo eu mais sábio e resiliente.